Olá, voltei aí, episódio 30, se não me engano, sempre perco a conta. E hoje eu vou falar sobre a questão do tempo, que falei há um tempo atrás. Podcast agora, faço como? Eu sou Felipe, sou professor de medicina e oncologista. Quando eu falei do tempo, eu coloquei muito que cada um tinha que ver como é que ia fazer com o seu, suas prioridades, se organizar, mas não dei muitas ferramentas. Na verdade, acho que não dei ferramenta quase nenhuma. Eu achava que cada um tinha que buscar suas ferramentas, suas ideias e tal. E aí, há uns 15 dias atrás, fui convidado a fazer um curso da Conquer, um grupo de administradores que montou um curso de administração e focado em empresas e business sobre gerenciamento do tempo. E aí teve várias ideias da questão de como organizar o tempo, como usar melhor o tempo. Então, uma das coisas que eu achei bem interessante, eles colocam, é a matriz de Mil, se não me engano, sou péssimo de nome, mas a matriz de alguém que divide uma tabela em 4 quadrantes, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, quem estiver vendo no YouTube. Mas divide a matriz em 4 quadrantes, sendo as variáveis sempre as tarefas importantes e urgentes, e aí tem um quadrante que é importante e urgente, a outra que é importante, mas não é urgente, a outra que é urgente, mas não é importante, e a outra não é urgente nem importante. Tabela, matriz sobre o tempo. Aqui, vamos abrir aqui, eu vou projetar para quem estiver no YouTube, eu vou repetir devagarzinho para quem estiver no podcast. Então, é uma matriz de 4 quadrantes. E aí tem a matriz de Eisenhower, foi um presidente dos Estados Unidos, que era conhecido por gerenciar bem o seu tempo. Então, aqui no primeiro quadrante, tem a urgente e importante, que é para fazer agora, né? Tem a pouco urgente e importante, decidir e programar o tempo para fazer. A urgente e pouco importante, tem que fazer logo. E não é nem urgente nem importante, apaga, destrói e esquece, deixa para lá. Então, o que é interessante nessa matriz de Eisenhower é que eu achava que eu achei interessante no curso, é que eu achava que eu não usava ferramentas, mas acabava usando. Então, eu sempre utilizei a ideia de que se alguém passa a tarefa no trabalho ou no dia a dia, e essa tarefa é urgente, eu faço logo para me livrar, dá uma sensação de tranquilidade, você fica, você não perde tempo pensando naquela coisa. Então, as coisas urgentes do nosso dia a dia aí, pagar boleto, agendar, principalmente nesse início de ano, agendar os 1.500 impostos, CREMEB, CFM, Sociedade Brasileira disso e daquilo, IPTU e etc. Então, são tarefas urgentes. Se você atrasar isso, imposto feito às honras, juros, multa, etc. Então, você vai lá e faz logo. Não tem por que você ficar esperando, certo? Recebeu, boletão lá, faz, acabou. Agenda para quando for e tal, e paga esse negócio, se livra. Você não fica pensando se vai, se não vai pagar, etc. e tal. Nas tarefas urgentes e importantes, ou urgentes e não importantes, então é o seguinte, o que eles consideram como importante? Importante é algo que vai ser eficaz ou ser importante
nos seus objetivos de longo prazo na vida, no trabalho, na vida pessoal, etc. Então, você treinar para um campeonato olímpico, para uma Olimpíada, um campeonato mundial daqui a 4 anos, é importante que você treine todo dia. Não é urgente, você não precisa treinar a qualquer hora, você vai se programar para treinar, porque seu objetivo é ir para o campeonato mundial. Seu objetivo é terminar a residência de oncologia. Você vai estudar todo dia, mas não tem nada de urgente. Você tem 3 anos para estudar todo dia, você vai fazer uma programação e tal. Mas durante a residência de oncologia te passaram para apresentar uma aula amanhã de manhã. É urgente, você vai ter que programar isso e fazer isso hoje e apresentar amanhã. O treinador te passou um treino com uma prova mais curta que vai ser daqui a um mês. É urgente, vai ter que começar a treinar logo. Então, as coisas importantes são coisas que estão alinhadas com seus objetivos de curto, médio e longo prazo. As coisas urgentes são aquelas que não podem ser jogadas para frente sob pena de ter prejuízos interessantes, prejuízos importantes. Então, uma multa, você não fez o trabalho lá da residência, você tomou um esporro, tudo também comprometeu toda a sua imagem junto com a residência, com os preceptores, etc. Você tinha que ver um paciente hoje de tarde e não foi porque um preceptor pediu, não era nem da residência e tal, mas um pediu, é urgente, não tem a ver com o seu... Pode até falar que tem a ver, né, com o seu objetivo de longo prazo, se você quiser trabalhar com aquele preceptor, etc. Então, essa matriz é bem interessante, a ideia que eles colocam é que você não use isso sempre no papel, mas que você vai tentando fazer uma coisa mental, que isso fique arraigada, automático. Que você, assim que vê que você tem um pepino para resolver, você saiba que se você vai programar para fazer, se você vai fazer logo, se você vai descartar e não vai fazer. E aí tem umas coisas interessantes que no livro de Marco Aurélio, Meditações, que eu já citei aqui algumas vezes, eles colocam a questão do tempo, de você deixar o tempo passar e procrastinar algumas coisas, talvez resolva alguns problemas. E aí tem uma historinha de Napoleão, que eu não sei se é verdade ou não, que ele só abria as cartas 5 dias depois, algumas pessoas falam que foram 2 semanas depois, que elas chegavam para ele. E quando ele abria as cartas, a maioria dos problemas já estavam resolvidos. Não tinha mais problema, assim, a maioria já tinha se resolvido com o tempo. Nassim Taleb também, em um dos seus livros, ou em todos, não faço a menor ideia, eu li todos na sequência, eu misturei muito, então não lembro qual deles fala, mas ele fala muito da procrastinação, que pode resolver alguns problemas, e o tempo resolve muitos problemas. Resolve muitas dúvidas, deixa as coisas mais claras, esclarece muitas coisas. Então, você não precisa resolver, por exemplo, coisas importantes na sua matriz, coisas importantes e não urgentes devem ser programadas. Muitos falam que melhores decisões ou decisões importantes nunca devem ser tomadas antes de uma noite de sono, ou seja, você jogar para o dia seguinte. Então, existe, aí voltando, um curso de são uma coisa pequena, de uns 15 horas, se não me engano, de gestão de tempo e organização da Conquer. Não conhecia, fui convidado a participar, fiz o curso, tem umas aulas bem, bem legais, e realmente existem ferramentas interessantes para você utilizar na gestão do seu tempo. Outra coisa que chama a atenção é a organização. Então, alguns ouvintes aí do podcast e tal, e pessoas conhecidas, falam que eu sou todo cronometrado. Isso sempre foi uma resenha sobre minha vida, que eu cronometro tudo. Os amigos enchiam o saco porque eu marcava para sair, para tal horário eu saía, e eu falava que ia tomar uma, e tomava uma, e falava que ia ficar meia hora, e ficava meia hora, e falava que ia jogar uma hora de videogame, jogava uma hora de videogame. Quando estava estudando para residência ou para a prova de vestibular, eu falava, vou jogar 10 minutos de videogame, jogava 10 minutos de videogame. Então, eu sempre fui muito cronometrado mesmo no tempo. E aí, nesse curso também,
É, César Cielo. César Cielo fala dessa questão do cronometrar e que ele acha que isso tem tudo a ver com a questão da natação, que ele passou muito tempo atrás de tempo e pequenos segundos e milésimos de segundos. Ele acha que isso tem tudo a ver com a questão de organização que ele desenvolveu. Hoje ele tem uma empresa que treina um bocado de gente e tal. E ele segue isso de hábitos cronometrados, marcados, tudo dentro do tempo, etc. E tal. Então, esse início de ano é interessante começar a pensar, porque você pensa seu ano ao longo. Geralmente o povo pensa, né? Por mais que muita gente fala, não mudou nada e tal, mas pô, o calendário mudou. Se organize, pague seus impostos, se livre das dívidas todas, faça o que tiver que fazer aí, tudo cronometradozinho, para ir tentando se organizar. Organizado, o tempo rende mais. Você não perde tempo pensando o que vai fazer, você não perde tempo avaliando o que vai fazer ou acontecer, com pequenas coisas que você poderia já estar fazendo. Então, assim, recebeu o boleto, paga, recebeu a tarefa, faça. Recebeu uma tarefa que não é nem urgente, nem importante, largue para lá. Esquece ele quando estiver de boa, faz. Tem, tem que ter tempo também para descansar, então se programe. Se você tiver numa tarefa mais árdua e tal, de estudar para concurso, para residência e tal, você tem que ter tempo de descansar também. Programe seu descanso, utilize ele com mais efetividade. Outra coisa que aconteceu essa semana, assim, eu tô de férias e uma colega pediu para auxiliar numa questão de organização financeira e de trabalho também. E aí, falando um pouquinho mais de finanças, de médicos, etc., e que tem a ver com o tempo, ela acha que estava ganhando pouco e queria ganhar mais, mas os turnos estavam cheios. Eu trabalhava de segunda a sábado de manhã. E queria ver o que fazia e tal, e a primeira coisa que a pessoa pensa é trocar de local de trabalho, sair de um lugar para o outro e tal, e aí veio a questão, foi de tempo para as coisas melhorarem, amadurecerem, para você ver se isso realmente vai ser efetivo ou não. As pessoas têm mania de trocar de lugar muito rápido, esperar muito curto prazo para as coisas vingarem. Essa médica montou um consultório próprio, paga lá o aluguel da sala, faz gastroenterologia como especialidade principal e, e é concursada de um concurso para clínico no geral. E aí ficou nessa coisa de vou trocar e atende numa clínica privada, né, de outras pessoas. Vou sair da clínica, vou tentar outro concurso, vou parar para estudar para outro concurso, ou então o consultório não vai dar certo, até agora eu só paguei dívida, não sei o que, imposto e tal, e passa para o ano 2021 foi todo para pagar imposto, né? Essas reclamações recorrentes. E aí eu falei com ela, tem quanto tempo você está no consultório? Tem 8 meses. E quanto tempo que está na clínica privada lá? Tem 1 ano. Não dá tempo para nada, entendeu? Assim, não é assim que as coisas acontecem. Conversei bastante, expliquei a questão. Ela disse que não está conseguindo juntar dinheiro e tal. Eu vou dar aí a título de exemplo, mas ela ganha tá ganhando em torno de 10, 12 mil por mês e diz que não consegue juntar. Eu falei, tem que juntar, não interessa. Isso não é pouco nem aqui nem no Japão. Você tem que juntar. Mas então assim, há algumas coisas. As pessoas não dão tempo, né, para as coisas se concretizarem, não se organizam, no sentido de, com 1 ano eu devo pagar as dívidas do consultório, com 3 anos o consultório tem que estar dando algum dinheirinho, com 5 anos tem que estar razoável e bem, e não com 8 meses estar pensando em sair, ou com 1 ano sair do outro. Então, assim,
tem que dar tempo para as coisas, né? Se você entrar numa clínica privada que tem outros gastroenterologistas e pensar... Então, voltando, eu tive que pausar aqui porque eu não me programei para comprar os peixes. O cara vendeu os peixes aqui na praia. Precisa dar tempo para as coisas. Então, precisa dar tempo para o consultório andar, precisa dar tempo para a clínica que a pessoa entrou ter volume para ela, né? Na clínica que ela me disse já tinha gastos antigos na clínica, então ela era nova, não vai bombar o consultório de uma hora para outra. Então tem que dar tempo para as coisas andarem. Indefinidamente, vou ficar lá 10 anos sem receber nada, ruim, consultório ruim, não. Você começa a gerenciar 2 anos, um tempo razoável, 3 anos, um tempo bem... Eu acho um tempo bem interessante para você experimentar coisas de forma de trabalho em 3 anos. Menos de 2, 3 anos eu acho muito curto. 2 eu já acho bastante curto. Se for para empreender mesmo, botar, por exemplo, o consultório privado dessa pessoa, eu acho que aí tem que pensar em 5 anos e não em 2 ou 3, porque é uma coisa que está pagando aluguel, fez investimento. Então, para começar a tirar isso aí, demora um pouquinho. Quanto à questão de juntar dinheiro, quando falei, ela tomou um susto, que eu falei que ela tinha que juntar dinheiro, tem que juntar, assim, não tem como você começar a vida como médico ganhando 10, 12 mil por mês, achando que não pode juntar dinheiro, vai ter que juntar, pelo menos 20%. Não está dando, se organize e junte. Não tem como uma pessoa começar a vida após uma residência e tal, trabalhando, ganhando 12 mil reais por mês, sem conseguir juntar 2.500. Então tem que se organizar. Mas eu quero ganhar mais, eu quero... Pronto. Quando você estiver ganhando mais, 15, 20, sei lá quanto, você vai aumentando sua porcentagem de juntar, né? De acúmulo de patrimônio. Mas não tem condições de achar que não dá para juntar. Você tem que se organizar, você vai ter que ou baixar um pouco o padrão que você está vivendo, se organizar e juntar. Não existe, não é pouco de jeito nenhum. Então, o tempo tem que ser bem gerenciado, deu uma organizada nas agendas dessa pessoa, que estava bastante confusas, tinham buracos grandes, não estava confirmando a agenda, pedi para falar para confirmar a agenda, para evitar que pessoas faltem demais, estava um absenteísmo de em torno de 35%. Coloquei dias melhores para o consultório e deixei a questão do concurso em dias piores, que são geralmente as pessoas não procuram consultório em fim de tarde, não, em fim de semana, geralmente é ruim, então é melhor você deixar lá os dias de sexta, quinta e sexta para o concurso, um negócio fixo, né? Você vai ter sempre recebimento, seu consultório nas clínicas e tal, segunda, terça e quarta, eu acho mais interessante. Pedir para fazer planilhas mesmo simples, como eu falei já em um podcast, coisas simples para saber o quanto está recebendo, quanto está gastando, se o consultório realmente está dando negativo, como ela colocou, ou se foi só um estresse de fim de ano, né, com os impostos de janeiro. Então, isso tem que ser tudo avaliado direitinho. Obrigado aí pela audiência. Esse foi sobre o tempo, né? E eu estou na casa com o povo de férias, família, então barulhão doido, foi mal aí. Mas a gente se vê de forma mais organizada nos próximos. Um abração e até lá.